é que um filme que tinha um tremendo potencial, uma equipe boa e um grande orçamento acabou se transformando num dos maiores fracassos da história? Tomorrowland era mais uma tentativa da Disney de criar uma nova mega franquia de sucesso, dessa vez com uma história de ficção científica otimista. E eles estavam tão confiantes que o diretor até recusou dirigir Star Wars pra estar nesse projeto aqui, só que ele não contava com um pequeno detalhe. Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando e fica aí que hoje eu vou te contar qual foi esse caô todo de Tomorrowland que a gente sente os efeitos até hoje. Where are you going? Stop! I'm trying to help you! Qual é, galera? Tudo bem com vocês aí? Hoje é dia de falar de Tomorrowland. Não essa, calma. O filme que era mais uma tentativa da Disney de emplacar um novo Piratas do Caribe. André, mas toda hora é isso também? Tudo é Piratas do Caribe? Ué, gente, mas o que é que eu posso fazer se lá atrás o Mickey resolveu que ele ia produzir um monte de conteúdo pra esse canal maravilhoso aqui? E ó, esse caso aqui foi tão desastroso que fez a galera lá da Disney perceber que talvez fazer um filme ruim atrás do outro não fosse uma boa estratégia. Demorou só um bocadinho, né? Mas tá bom. Se você tava morando em Marte em 2015, a gente teve Tomorrowland, um lugar onde nada é impossível. Esse filme chegou nos cinemas para contar uma história de ficção científica otimista. No filme, a gente acompanha a Casey, uma garota que tá tentando desvendar por que diabos existe um pin mágico que aparentemente teleporta ela para uma realidade alternativa. Em meio a isso, a gente também vê o cientista desiludido e mal-humorado Frank e a robô Athena. Essa galera acaba se unindo para achar um caminho para tal outra dimensão, a Tomorrowland, já que é lá que eles podem encontrar a resposta para consertar o nosso mundo que entrou numa espiral negativa, sabe-se lá por quê. Uma ideia interessante que a Disney pegou e queria transformar mais uma vez ali na sua grande franquia, a lá Piratas do Caribe. Aquela ideia que a Disney tinha de fazer Piratas do Caribe que se repetiu com tantos e tantos filmes que a gente já falou aqui no canal. Só que é o seguinte, nesse caso aqui, eles até tinham um bom motivo para acreditar no potencial dessa obra. Isso porque o diretor era o Brad Bird, um cara que tinha feito um sucessinho aqui e outro ali. Ele tinha no currículo simplesmente Os Incríveis, Ratatouille e Missão Impossível Protocolo Fantasma. Ou seja, o cara é uma máquina de fazer dinheiro. A Disney confiava tanto nele que chegou a oferecer o cargo para dirigir o filme de Star Wars O Despertar da Força. Mas o Brad Bird recusou porque ele estava querendo fazer Tomorrowland. E te falar, poucas pessoas teriam coragem de rejeitar fazer um filme de talvez a maior franquia da história do cinema para focar em algo completamente novo. Então o cara tava com a fé em dia. Ele chegou até a contribuir com um livro que a Disney publicou chamado Before Tomorrowland, uma história que se passava antes dos eventos do filme e que expandiam toda a lore desse universo. A ideia do diretor era trazer uma história de otimismo e positividade. E como um grande otimista, o cara tava lá no projeto se perguntando: gente, mas por que será que todo mundo olha pro futuro de maneira tão ruim? Meu irmão, não sei, não faço ideia. Por que será que tá todo mundo com o nosso futuro e todo mundo olha lá pra frente com uma bela dose de pessimismo? Qual que é o patrimônio desse cara, mano? Na moral, deixa eu ver aqui. 40 milhões de dólares. Irmão, larga esse teu patrimônio aí de 40 milhões e vem viver como um trabalhador normal pra tu ver se tua visão de mundo não vai mudar em 2 palitos. E cara, eu vou te falar uma coisa, tá? Essa visão tão esperançosa que ele fala que ele queria botar no filme dele, na verdade, nem é tão otimista assim, tá? Eu interpreto ela, na verdade, exatamente o oposto. Me parece que esse filme tem uma visão pessimista da humanidade, mas eu vou falar melhor disso depois. E ó, além de um diretor consagrado, o roteirista desse filme aqui também tinha um currículo pesado, tá? O roteiro estava nas mãos do Damon Lindelof, um dos criadores de Lost e roteirista de Cowboys e Aliens, Prometheus, Guerra Mundial Z e mais um monte de coisa por aí. Além deles, a gente ainda tinha pro elenco o grande nome do George Clooney e um orçamento gostoso de 190 milhões de dólares. Ou seja, esse filme aqui tinha muito potencial e estava destinado a ser um enorme sucesso. Mas aí aconteceu uma coisinha que você aí que é trabalhador e tem um gerente topeira
passa provavelmente toda semana. Sabe, aquela pessoa que tá acima de você ali na empresa, não faz ideia do que tá acontecendo, mas ainda assim quer dar pitaco no teu trabalho. Então, a parada é que uma galera que tava lá na Disney deu uma olhadinha no projeto, não gostou do que tava vendo e resolveu dar um empurrãozinho no time. O Walter Murch, um dos principais editores lá de Hollywood, que trabalhou, por exemplo, na trilogia do Poderoso Chefão, contou como foi que esse caô aí aconteceu. I worked on the film Tomorrowland from June of 2013 until November of 2014, at which point I was fired from the film. There's a Chinese phrase, shoot the chicken to scare the monkey. So in this case, I was the chicken and Brad Bird, the director, was the monkey. And so the studio says, we've been saying these things about the film, now we really mean it. You might be next. Nada como uma bela ameaça de você ser mandado embora pra fazer você se dedicar do melhor jeito possível no projeto, não é verdade? Aí tá lá depois os doidão se perguntando, mas por que o pessoal olha pro futuro de uma maneira pessimista? é por isso, minha irmã. Acorda, cara! É por conta desse tipo de coisa. Mas calma que vai piorar. Além dessa treta, o filme ainda passou por uma produção extremamente apressada e com o dedo do estúdio ali interferindo em tudo. Até mesmo a personagem da Judy Greer foi deixado de lado. Ela inicialmente ia ter um papel bem maior nessa trama, mas acabaram tirando a mulher da história e de quebra ainda fizeram várias refilmagens e introduziram toda aquela cena do George Clooney como narrador contando a história do filme. Foi uma coisa ali cuspida pelo estúdio quando remodelaram a trama principal. E para colocar o último prego no caixão desse filme aqui, a gente tem que falar do trailer dele. Porque, gente, sério, você pega o trailer desse filme aqui, não dá pra entender sobre o que é essa história. A gente não sabe se é de ação, se é de aventura, se é de comédia, não tem um gancho ali que você fica, caraca, eu preciso saber o que vai acontecer, preciso saber onde vai dar essa história. E o mais curioso é que isso aqui foi planejado pra ser exatamente assim. A ideia era fazer um trailer que não desse muitos spoilers do filme, o que, beleza, faz sentido. Só que o próprio diretor dizia que um dos problemas do filme era conseguir explicar os conceitos dessa trama que não se resumia a uma explicação fácil. Mas assim, Tomorrowland não significa nada para uma boa parte do público em geral. Então se vocês não mostrarem o que é a tal Tomorrowland e porque eu deveria me importar a ponto de assistir esse filme, aí fica difícil. Olha, por exemplo, a sua co-irmã. Tá bem explícito porque você deveria dar uma chance a ela. Mas a parada é que esse filme aqui simplesmente foi incapaz de fazer qualquer um se importar com a tal Tomorrowland. Afinal, não tinha nada dela no trailer, a não ser o nome. E essa estratégia de mostrar muito pouco para gerar curiosidade até pode funcionar. Aliás, funciona muito bem, por exemplo, no gênero do terror. A gente viu esse tipo de campanha de marketing lá com A Bruxa de Blair, Atividade Paranormal, A Bruxa e tantos outros por aí. Mas para um filme de aventura familiar, eu não sei se funciona tão bem, porque, bem, se o pai e a mãe não sabem exatamente sobre o que é aquele filme, será que eles vão arriscar levar os filhos dele no cinema? E bem, essa história toda ainda gerou um outro problema que o diretor veio a comentar anos depois. Como os trailers não mostravam muita coisa, tava geral esperando um grande plot twist no filme, uma grande revelação no estilo M. Night Shyamalan, que na verdade não tava lá. E aí quando a galera foi assistir, saiu completamente decepcionada. E bem, isso ajuda a explicar, pelo menos em parte, as baixas avaliações que ele tem nos portais da internet. Só que é o seguinte, essa coisa de não ter um plot twist não explica sozinho a decepção do público não. E ó, eu até acho esse filme legalzinho, é o tipo de filme que dá pra você pegar ali, aquela coisa meio água com açúcar, assistir no final de semana, sem se importar muito, sem ligar muito a cabeça, dá pra você se divertir. Mas, pra mim, esse filme aqui tem dois problemas gritantes. O primeiro é que ele não tem clímax. A gente acompanha o filme todo, a menina tentando entender como entrar na tal Tomorrowland. Depois de quase 2 horas ela consegue, aí a gente descobre que o mundo tá indo pro beleléu e que ela talvez possa consertar isso tudo. Mas o grande clímax do filme é meia dúzia de gato pingado conversando numa sala cinzenta, 1 minutinho de ação mequetrefe e pronto. O problema tá resolvido. Não teve uma dificuldade real, um desafio a ser superado, foi só mesmo bicar a bengala do Dr. House e tomar o controle lá da cidade inteira. E o outro problema, especificamente pra mim, é o cinismo desse filme, cara. Porque ele traz uma história que meio que faz uma crítica com aquela coisa de nossa, olha como antigamente a gente era muito mais otimista e hoje em dia a gente não tem mais essa coisa, esse brilhantismo, a gente é muito acomodado. E aí ele pega alguns indivíduos e fala, olha, mas tem essa galera
aqui que eles são diferentes, tá? Essas são pessoas especiais, são sonhadores otimistas, diferentes da maioria da humanidade, que poderiam estar liderando inovações tecnológicas, fazendo do mundo um lugar melhor, caso não estivessem presos às amarras da sociedade, caso as pessoas normais e governos não estivessem atrapalhando eles. O filme até dá um destaque grande a Casey no começo dele, mostrando como ela é essa sonhadora otimista, como ela é a única que tá lá levantando a mão, tentando resolver os problemas do mundo, enquanto todos os colegas ao redor dela estão lá parados e acomodados. E foi exatamente para isso que eles construíram a tal Tomorrowland, para trazer essas pessoas, esses sonhadores otimistas, para fazer inovações tecnológicas sem ter que lidar com as pessoas normais. Então o filme, apesar de clamar ser sobre otimismo, eu acho que na verdade ele tem uma visão bem pessimista sobre a natureza da humanidade. Quase como se na sua maioria as pessoas realmente estejam atrapalhando o nosso desenvolvimento e que existem alguns poucos que podem fazer a gente progredir, sendo que a realidade é exatamente o oposto. Na verdade, tem um monte de gente boa querendo fazer com que a gente, como espécie, progrida, e tem um punhado de automonarcas combatendo isso para que o clube do bolinha deles fique mais e mais rico. Então, assim, eu acho que é uma mensagem que ela fica ali meio confusa. Eu entendo o que ela tentou passar, mas o jeito que ela apresenta a trama do filme, na verdade, acaba me parecendo que ela faz o oposto. E óbvio, dá pra você assistir o filme sem você tentar puxar essas camadas. Dá pra você só olhar aquilo ali como uma mensagem esperançosa, uma mensagem sobre sonhos e beleza, tá tudo bem, tá no teu direito. Pra falar a verdade, eu mesmo não levei isso tão a sério quando eu tava ali assistindo o filme e consegui me divertir. Mas depois, quando eu sentei pra fazer o roteiro e eu pensei um pouquinho mais sobre ele, aí eu fiquei com essa sensação meio amarga. Mas não tão amargo quanto foi o desempenho dele nas bilheterias, tá? Aquela grande expectativa de fazer uma enorme franquia nunca se concretizou e o orçamento de 190 milhões evaporou. O filme acabou ali arrecadando 209 milhões na totalidade e no fim das contas o Mickey perdeu aí por volta de 140 milhões nessa brincadeira toda. O resultado disso foi um filme que ficou aí na galeria dos maiores fracassos financeiros da história e mais uma franquia enterrada. Agora, o mais curioso disso talvez seja a repercussão que esse filme causou nos projetos da Disney dos próximos anos. Porque nessa época, ao mesmo tempo que as ideias originais da Disney naufragavam uma após a outra e Tomorrowland talvez fosse o ápice dessa queda, por outro lado, o porto seguro do Mickey começava a brilhar. Franquias conhecidas, marcas estabelecidas que transformavam o peso da tradição naquilo que o Mickey mais queria ver. E a Disney, vendo que tinha uma fórmula mágica nas mãos, passou a focar fortemente em reboots e remakes nostálgicos. E quem foi pego no meio desse fogo cruzado todo foi a franquia de Tron. Tron 3 estava em desenvolvimento, só que ele acabou sendo tacado fora depois do desempenho ruim de Tomorrowland. Então sim, Tomorrowland tem a sua parcela de culpa por essa era que a gente vive de obras repetidas, remakes live action e filmes conhecidos, feitos pra fazer dinheiro em cima de uma nostalgia barata. E bem, é até triste pensar nisso, porque não é como se Tomorrowland fosse o pior filme do ano não, tá? Era um projeto com potencial, o tipo de filme extremamente convidativo para uma faixa etária mais jovem, um blockbuster que podia ter sido imenso. Mas, como ninguém sabia sobre o que era esse filme, ninguém foi ver. E bem, quem foi ver acabou assistindo um filme com um design de produção até interessante e algo que parece o rascunho de uma história divertida, mas que não consegue realmente entregar nenhum personagem interessante, ou um momento memorável, ou sequer uma linha narrativa engajante o suficiente para fazer a galera lembrar dela. É um filme que parece mesmo que foi apressado e que sofreu com interferência de quem não sabia de nada, mas queria fazer de tudo e entregou um tremendo mais ou menos. Antes de você ir, deixa aí o seu like e se inscreve no canal, porque você tá achando que eu faço isso aqui de graça, meu irmão? Quer dizer, eu até faço, mas você podia deixar o like e se inscrever para ajudar, não é verdade? Aproveita e deixa aí nos comentários se você gostava desse filme, se você não gostava, o que é que faltou nele, e também deixa aí se é que você lembrava desse filme aqui. Valeu, gente! Muito obrigado por me receber na sua casa, um abraço e até a próxima!